Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais uma live. E se você está assistindo esse vídeo depois, você está vendo um replay da live que teve hoje sobre os piores tipos de tinta para fazer pintura abstrata. Eu sou Nilu e nesse canal eu falo de pintura abstrata, esse universo maravilhoso de pintura abstrata em tela, arte derramada e tudo do universo. E no vídeo de hoje eu vou abordar essa questão de tintas, né? As tintas que eu realmente não gostaria de trabalhar para fazer essas artes. E o pessoal que está chegando agora na live, bom dia para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô com o microfone, vamos ver se tá pegando bem. Me contem aqui nos comentários se vocês estão me ouvindo bem. E compartilhem esse vídeo, né, com alguém que vocês sabem que precisa saber dessa informação, hein? Ah, o som tá ótimo, perfeito, obrigada. Uma pessoa que precisa saber, que tá ali tentando a pintura abstrata, não tá conseguindo e que precisa saber dessa informação sobre os tipos de tinta. Então vamos lá, bom dia a todo mundo. Gente, vamos lá. Aqui vou deixar claro para pessoas que estão vendo esse vídeo depois e, né, algumas pessoas ficam chateadas, não fiquem chateados pelo que eu vou falar. É a minha opinião sobre os tipos de tinta. Eu testei muita coisa já nesse ateliê. Eu tenho muitos tipos de tintas, materiais, tudo que você imaginar tem aqui. E eu fiz muitos testes, tá? Para chegar nas minhas técnicas, para chegar nessas tintas e técnicas e pinturas e estilo. Então, é baseado na minha experiência e os piores tipos de tinta para fazer este tipo de arte que eu faço, né? Como essa daqui, ó, deixa eu virar mais aqui, o Instagram, YouTube, acho que tá vendo mais. Ó, esses tipos de pintura, a arte derramada. Então, assim, piores tipos de tinta para fazer o tipo de pintura que eu faço e eu ensino para os meus mais de 500 alunos a fazerem também, tá? Então, é baseado na minha experiência, na minha opinião, baseado naquilo que eu faço, este tipo de pintura. Então, não vem reclamar depois que, ai, Milu, mas eu faço abstrato com tal tinta e fica lindo. Tá bom, no meu estilo não dá certo, tá bom? Que foi testado aqui. Então vamos lá, gente. Aqui vocês sabem que eu tenho basicamente dois tipos de pintura que eu faço bastante, que é a pintura abstrata em tela, né, que são essas que vocês viram, e também a arte derramada, né, como essa pintura azul, como essa peça que eu tô fazendo agora. Quem tá acompanhando os stories sabe dessa peça aqui que eu tô criando e mostrando em tempo real para vocês. Então, assim, para fazer estes estilos, a gente sabe que a pintura é muito vasta, né? A gente tem N áreas, N estilos, tipos, os materiais diferentes, enfim. É para fazer este tipo de pintura, né? Pintura que tem textura, pinturas que são gigantes, pintura em tela, tá? Então, vocês estão preparados para ouvir isso? Quem está ao vivo me comenta aqui se está preparado em saber quais são os piores tipos de tinta para a gente fazer esses tipos de pintura abstrata. Pessoal do YouTube, pessoal do Instagram, vão me comentando aqui. Vamos ver o que vocês acham. Enquanto isso, vamos lá. Vou revelar a verdade, gente, que é o seguinte. Aquarela eu considero o pior tipo de tinta para fazer esse tipo de arte. Porque assim, gente, vamos lá. A aquarela, eu sei que tem muitos fãs, tem muita gente apaixonada pelas aquarelas, por isso que eu falei, vou até subir aqui a cadeira para melhorar. Até avisei antes para ninguém ficar magoado, porque assim, tem muitas pessoas apaixonadas por aquarela mesmo, né? Mas, gente, a aquarela tem algumas limitações, né? E a primeira limitação é o fato de ser feito no papel. A aquarela, na sua maioria das vezes, é feito no papel, né? Ai, Nilu, mas tem aquarela para tela. Gente, é um trabalho muito desnecessário, não precisava fazer aquilo. É mais caro, dá maior trabalho, que o espírito da aquarela é a água, né? Esse é um negócio aguado. Então, ele não foi feito para tela. A tela demora para absorver. Isso é bom pra gente. Para tinta, né? Para as tintas vocês estão vendo aí, é maravilhoso, né? A gente vai trabalhando, a tela vai absorvendo e a gente vai fazendo. Agora, a aquarela, ela precisa de uma superfície que sugue, né? Essa água
com mais facilidade, mais rapidamente, né? Por isso que papéis à base de algodão são ótimos e tudo mais. Mas para fazer esse tipo de pintura, apesar de parecer com efeito aquarelado, é tinta acrílica, tá? Que também pode ser diluído com água, pode imitar efeitos da aquarela, mas a própria aquarela eu já não gosto. Eu acho muito aguado, não absorve direito na tela e não dá para trabalhar com textura, né? Essas artes que vocês estão vendo aqui, ó, elas têm textura. Se a gente tocar nelas, elas são tridimensionais, né? Todos esses efeitos aqui da areinha, dessas partes de cima, é tudo texturizado, é ao toque, né? Ela ativa outras sensações além da sua beleza visual, né? Ela tem outros, você pode tocar. Essa daqui, o Golfo Pérsico, então é cheio de texturas e detalhes, né? Maravilhoso. Então, assim, na aquarela isso não é possível, porque ela é uma tinta aguada, né? Ela vai querer só escorrer, né? Então não pega a cor, não fixa em textura, ela escorre. Ai, vou fazer um bem concentrado, mas ela não impregna bem, porque assim, é uma tinta que apesar de, além de ser solúvel na água, ai, tá solúvel na água agora ela, entre aspas, ela tá sempre ativa. Se eu chegar com água de novo e jogar em cima, ela volta a ser ativa. Isso é uma super vantagem no mundo da aquarela no papel. Mas numa tela, eu já não considero isso uma vantagem, né? Então, ela não fixa bem, ela fica com aquele aspecto aguado, não tem as cores fortes, né? Como, por exemplo, essas artes aqui. A gente não consegue fazer isso com aquarela tão forte, né? Teria que usar muita aquarela, né, gente? Pra quê? Vamos usar tinta devida, né? E é justamente essa é a X da questão, né? Da gente utilizar a tinta correta por técnica que a gente quer fazer, né? Por estilo que é onde a gente quer chegar, tá bom? E pior ainda se eu fosse fazer uma arte derramada. Em que mundo eu conseguiria fazer isso aqui com aquarela, gente? Não dá. Não dá para fazer, porque mais uma vez é uma tinta mais rala, é uma tinta não tão mais pigmentada quanto a tinta acrílica, né? Não tem essa trabalhabilidade, não absorve tão rápido no MDF. Se for trabalhar no MDF, né? Ela também vai ser, a cor do MDF vai afetar a cor da aquarela, porque ela é a base de água, é muita água, né? Então fica o marronzinho do MDF. Então passa a ativar um monte de problemas que a gente não precisa passar, não é mesmo? Então, assim, campeão número 1 para não fazer as artes abstratas no estilo que eu faço, pintura em tela, arte derramada no MDF é aquarela. Não gosto, não dá certo, já testei e é assim, algo muito trabalhoso, não vale a pena, já compensa pegar logo a tinta acrílica e pronto, né? Fazer aquela tinta que tem corpo, que tem massa, que tem bastante pigmento, né? Uma delícia para pintar, para fazer espatulada, né? Então tudo isso é muito possível com tinta acrílica, né? Vocês sabem, tudo que eu faço aqui é tinta acrílica, tá? E agora vamos falar da segunda tinta, que eu considero uma das piores também para fazer a pintura abstrata. Vamos ver se você tem palpite. Você que está vendo esse vídeo depois, comenta aqui, pode comentar nos comentários. Aí, à medida que você vai ouvindo, vai colocando sua opinião, tá? A gente vai ver depois. E o segundo tipo é tinta a óleo. Eu sei que muita gente ama essa tinta, né? Pinto a vida inteira. Apesar de ser tóxica, apesar de ter cheiro, apesar de não secar nunca, as pessoas amam essa tinta, né? É uma tinta tradicional. Mas aqui não entra no meu ateliê. Eu tenho, mas eu tenho rinite, o cheiro fica, tem um monte de solventes, diluentes, aquele monte de óleo de linhaça, thinner para lavar os pincéis, é o pelo do pincel que desidrata, tem que hidratar, porque o pelo do pincel tem que ser natural por causa do óleo, porque ele vira ácido, a tela precisa de gesso, gente, é muito trabalho, eu acho desnecessário. Para a pintura abstrata, mais uma vez, estamos falando de pintura abstrata. Se eu fosse fazer uma pintura realista, aí com certeza tinta a óleo passaria a ser uma das melhores opções. Então perceba que estamos falando de finalidades diferentes, tá bom? Então, uma pintura realista realmente faz muito sentido ser uma tinta a óleo, né? Porque ela me dá tempo para fazer o degradê. Imagina fazer um monte de variações de tons aqui no rosto, né? Se eu fosse fazer a pintura aqui do meu retrato, aqui do meu rosto, né? Ai, tem a corzinha aqui, um brilhinho aqui, tudo isso seria muito fácil, né?
trabalhar com tinta a óleo, ele nos dá tempo para fazer, né? Na pintura abstrata, eu já não acho isso uma vantagem. A demora é uma desvantagem, né? Porque vocês sabem que o que eu abordo aqui são pinturas exuberantes que chamam a atenção por onde passam, né? São impossíveis de serem ignoradas as pinturas em grandes medidas e que não leva muito tempo para serem feitas. Então, a tinta a óleo já vai contra esse princípio, né? Ela demora muito para ser feita, é um fato, né? Porque demora, no processo de secagem dessa tinta é diferente, porque ela é a base de óleo, né? Óleo, então é bem mais demorado esse óleo terminar de curar, entre aspas, né? Secar do que uma tinta acrílica que tem resina acrílica. E essa resina interage, né, com o tempo, assim, rapidamente, em questão de minutos, ela já está firme, endurecida, pronta, entendeu? Então ela preserva as cores, que ela não fica demorando para secar. Pintei de uma cor, ela vai permanecer naquela cor, então não vai ter alteração, não vai craquelar, porque ele é plástico. Tudo graças à resina acrílica que tem dentro da composição dessa tinta, tá? E aí, mais uma vez, pela velocidade, a tinta acrílica ganha da tinta a óleo, né? Então vamos supor, vou virar aqui para vocês verem, virei o Instagram, vou virar o YouTube também. Essa tela, ai, peraí, aqui, não consigo apontar. Aqui, não. Gente, tô muito ruim. Aqui, essa daqui, ó. Tem muitas camadas, gente. Essa pintura aqui, ó, tem várias que de longe talvez vocês não consigam ver, acho que o YouTube vê melhor. Tem muitas camadas e camadas de construção de cores, né? Então, tem a textura, tem uma cor base, tem outra cor, então é uma construção para quando a gente se afastar, ficar com esse aspecto interessante, para a gente diferenciar onde tem relevo, onde não tem. As cores se interagem de uma forma muito bonita, tá? E para fazer essa construção de camadas, eu preciso que a camada de baixo alcance a secagem completa. Então, fiz uma pintura aqui. Para eu vir com a próxima, eu preciso que a de baixo tenha secado. Por que que eu preciso? Porque eu não quero que essa camada aqui interaja com essa camada de baixo. É claro que em alguns estilos a gente quer isso. Nesse estilo aqui, a gente não quer. Por que que eu não quero? Porque eu quero que seja uma cor sólida. Ó, atenção, uma cor sólida em cima de uma outra camada sólida embaixo. Então, essa construção traz a beleza nesse caso. Eu não quero degradê, eu não quero nuances, eu não quero que ele vai fazendo transição de um tom para o outro. Não é o objetivo, tá? Eles são sólidos. Então, para isso, eu preciso que a camada de baixo esteja perfeitamente já seca, senão essa camada de cima, ela vai começar a interagir, eu não vou ter bordas definidas, eu vou ter bordas que vão formar nuances, né, degradezinhos. E nesse estilo aqui não faz sentido. Então eu preciso da secagem dessa camada para colocar a próxima camada, para depois entrar com uma outra camada que vai um pedacinho para cá, um pedacinho para lá. Então perceba que essa construção de camadas exige, deixa eu ligar aqui o ar condicionado, gente, vai virando forno na ateliê. Essa construção de camada exige a secagem. Então pensa comigo, se eu for trabalhar com a tinta a óleo, que demora um tempão para secar, então toda a camada que eu for pintar, eu tenho que esperar que ela seque perfeitamente. Quanto tempo isso demora? Só Deus sabe, uma semana, 10 dias, um mês, não sei, depende da espessura dessa camada. E tem mais isso. A gente trabalha com espatuladas, aquelas espatuladas com tinta gorda, assim, ó, camadas densas. E isso é bonito nesse tipo de pintura, né? Então, além da textura inferior, eu faço adições de tintas também com espatuladas que tem corpo, não é só uma tinta fina. A tinta acrílica nos proporciona corpo também, é uma tinta que tem corpo, né? Se eu pegar, já mostrei várias vezes para vocês. Se eu virar essas tintas, gente, elas não cai, não vira. Não é uma tinta aguada, né? Não é uma tinta. A tinta a óleo também é uma tinta densa, mas ela você não, se você fizer textura, você pode fazer, né? Usar o corpo dele. Um, que você vai gastar muita tinta, a tinta a óleo é cara, mais cara. Dois, que ele vai demorar uma eternidade, porque quanto maior a espessura da camada da sua tinta, mais tempo demora para fazer a cura, para fazer a secagem. Por quê? Porque tem mais partículas nessa parte central dela
não estando exposta aqui a condições de temperatura e pressão, né? A vento, ao ar para fazer a sua secagem, ele fica ali preso, então ele demora uma eternidade. Então imagina, eu fiz uma camada, deixei uma semana com tinta óleo, vou vir com a próxima espatulada, ela começa a desmanchar a camada de baixo, começa a cortar, começa a levantar, que ela demora para secar. Já na pintura acrílica, com a tinta acrílica, isso não acontece, porque a secagem ela já vai em questão de minutos. Se eu botar uma camada super grossa num dia frio com umidade, isso aqui talvez demore 2 horas. Então essa é a velocidade, tá? Não é. Agora num dia quente, uma camada fina, em 20 minutos, 10 minutos já secou, já tá pronto. Então perceba a velocidade que a gente ganha, né? Para fazer essas artes. Então, voltando àqueles princípios que eu mencionei, né, de grandes medidas, se eu for fazer isso com a tinta acrílica, eu já fiz uma tela inteira de mais de 1 metro, 1,5 metros, já secou, já vim com a próxima camada e a próxima. Então, em questão de alguns minutos de espaçamento, eu consigo ir terminando uma pintura, né? Tanto é que essas pinturas aqui todas são muito rápidas, apesar de serem grandes, apesar de terem muitos detalhes, terem textura, ser exuberante, tem alto valor agregado, ainda assim são feitas em algumas horas. É claro que no tempo da pessoa, né? Não digo para você ficar um dia inteiro pintando, não é assim. Se você tem tempo, ótimo, né? O tempo da. Olha, o ar passando aqui nos meus frios, gente. O tempo de. Essa velocidade de secagem é uma vantagem, né? Agora, se você me dizer assim, ah, Nilu, mas eu não tenho tempo de ficar 4 horas pintando hoje. Ótimo, porque daí você faz uma camada hoje, volta mais tarde, volta no outro dia, faz mais uma camada. Então são intervalos pequenos e rápidos, né? Por isso que eu digo também, outro motivo de tinta acrílica ganhar dessas técnicas todas, né? É essa possibilidade de parcelamento, eu chamo de parcelamento. Você parcela o processo, né? Divide em etapas. Então você pega agora, faz uma etapa, tem 15 minutos hoje, ótimo, que você vai lá, faz, tudo é rápido que o solvente é água, você vai pegar água da sua torneira, vai lavar o seu pincel debaixo da torneira, é muito rápido, não tem que ficar mexendo com várias coisas e tirar do pote o material tóxico e guardar de volta. Não precisa, é água e acabou, né? Vai borrifar a água com um sprayzinho de água, né? E, e isso também eu considero uma grande vantagem, né? Então, com isso, todo o processo é rápido. Então, vamos supor, como é que eu fazia, né? Quando eu trabalhava no banco ainda, né? Que não era 100%, vivia da minha arte, eu começava, fazia algumas, dividia em processos, né? E falava assim, olha, antes do trabalho eu tenho 15 minutos. Então, fazia alguma coisa em 15 minutos. Depois, quando voltava do trabalho, lá pela 8, 9 da noite, ia fazer mais uma etapa de 15, 20 minutos, meia hora, dependia da minha vida, do meu tempo, né? X tempo depois, no outro dia, tinha mais meia hora à noite. Ah, e no outro dia já era final de semana, eu tinha 2 horas, aí já terminava uma pintura. Então, ela me dá essa possibilidade de sempre que eu quiser retomar, ela está pronta me esperando. Elas estão sempre nos esperando. Por quê? Porque a tinta acrílica já secou, ela já está sequinha me esperando a próxima camada. E na pintura a óleo eu não considero isso, né? Porque isso não acontece, ele demora. Então eu teria que voltar mês que vem, naquela camada espessa que eu fiz, para ela estar curada ali, para ela estar seca, para eu vir com a próxima camada. E essa construção grossa de tinta demora, né? Então eu levaria meses para fazer uma pintura que na tinta acrílica a gente leva em questão de horas para terminar. Isso falando de pintura abstrata em tela, né? Agora vamos falar de arte derramada. Eu sou muito ruim de apontar, né? Arte derramada pra cá, né? O Instagram tá vendo. Arte derramada começa daqui. Ou essa que eu tá em produção agora. Imagine fazer isso aqui com tinta óleo, gente. Todo dia eu recebo comentários assim: Milu, é tinta óleo? Não, gente, não é. Não faço isso com tinta óleo. Se você já viu o meu processo de criação dessas peças, você vê que é uma grande quantidade de tinta. Tem vezes que eu viro um copo de tinta aqui dentro, tem vezes que eu jogo é muita tinta envolvida, né? E essa tinta também nem existe para você comprar, tá? Para você que me pergunta onde vende, não vende. É uma receita minha que eu faço aqui no ateliê e eu também ensino os meus alunos a fazerem. E nessa receita a gente faz uma tinta
que mantenha as propriedades de cada cor, que tenha viscosidade ideal. Aí são várias viscosidades, vários tipos, várias receitas. Não é assim, qualquer tinta, não é simples assim, tá? Mas que por ser uma grande quantidade de tinta, ela precisa ser de uma base que seque rápido, né? Se eu fosse fazer isso aqui com tinta a óleo, gente, imagina, virar um copo de tinta a óleo nisso daqui a 10 anos ele estaria seco já, né? Porque demora demais, é muita tinta. E a absorção também dessa tinta é mais. A absorção é mais lenta numa base de MDF, por exemplo, né? Então ela não absorveria tão bem quanto outros tipos de tinta que o MDF consegue sugar, né? Isso aqui é oleoso, é pesado. Então tinta a óleo também não ganha nesse aspecto de fazer isso aqui. É uma tinta mais densa, é uma tinta oleosa. Enfim, a velocidade dela, então, toda vez que você for fazer uma arte derramada com tinta a óleo, você vai esperar anos para fazer a secagem. E vocês sabem que isso daqui, ó, eu mostrei o processo. Quem viu nos stories, não tá pronto ainda, tá? Isso aqui é uma bandeja, tá? Eu dividi em etapas, né? Então, vim, tal, fiz um preparo. São duas peças, na verdade, tá? Fiz um preparo aqui da base, sei lá, levei 5 minutos, 10 minutos. Fiz aqui e preparei. Aí, em outro momento, eu tinha mais 10 minutos. Fiz o derramamento, né, que é a arte principal. Sobrou uma tinta, já peguei isso aqui correndo do estoque e fiz também. Aí secou. Aí, em outro momento, eu vim e pintei ontem, né, quem tá vendo os stories, fiz as bordas, fiz o verso, né, e em outro momento, passei essa bordinha aqui. Percebam que são etapas rápidas, tá? Essa etapa aqui é uma delícia, porque você não tem que pensar, você só vai passando a trincha para espalhar essa tinta da base, do fundo, né, do verso. E é coisa de 5 a 10 minutos, os dois 10 minutos, né? O douradinho também é uma delícia, ficar passando o pincelzinho assim, ó, nessa ponta, para ficar com esse efeito maravilhoso. Inclusive, achei um luxo. Parece até de metal, né, gente? Mais uns 5 minutos. Agora ela não tá pronta, tá? Essa bandeja aqui, gente, é um artigo de luxo praticamente, que vai ficar tão bonito. Ele tem uns pezinhos dourados. O pezinho tá em algum lugar, eu tive que desparafusar, né? Esse dourado do pezinho vai combinar com o dourado daqui, desse contorno, tá? Então vai ter, ele é todo esculpido, bonito, né? Vai ficar erguido pra cima e tal. Depois vai ter também um acabamento para a proteção da peça e para a impermeabilização da peça. Vai ter um acabamento todo brilhante aqui. E nessa base aqui eu quero fazer jogar resina transparente, né? Para dar um efeito de vidro, para dar profundidade, parecendo que a minha arte está lá no fundo. Então, fazendo isso, mais 10 minutos de resina, mais 5 minutos desse acabamento, mais 5 para parafusar, tudo isso me levou nem uma hora, gente. Se eu parar para somar tudo isso que eu falei para vocês, fazendo duas peças, não dá uma hora. Agora imagina se eu fizesse isso com tinta a óleo, né? Ano que vem eu voltaria aqui para ver se ela secou, né? Então não dá, é inviável. Não dá para fazer arte derramada com tinta a óleo. A mesma coisa esse quadro aqui, ó. O quadro tá longe? Tá, então parece que é pequeno, mas é grande esse quadro aqui, tá, gente? Vou até trazer aqui para vocês verem. Ó, comparado com a minha cabeça, estão vendo o tamanho real? É um quadro considerável, não é grande, mas é considerável, gente. Ó, eu aqui, a minha mão, é bastante coisa, né? Isso daqui eu levei, não deu nem 2 horas, gente. Tudo para fazer essa borda maravilhosa, para fazer esse brilho que ele tem, para fazer a assinatura, para fazer documentação. Tudo isso não deu 2 horas. Agora, se eu fosse fazer com tinta a óleo, estaria ainda no processo de cura dessa arte aqui. Vamos ver se eu consigo pôr de volta. Fica meio torto, mas tá bom, né? Tá retinho até, né? Tá meio torto, depois a gente arruma. Então, depende muito do que a gente quer fazer, onde a gente quer chegar, tá bom? Deixa eu ler aqui alguns comentários do pessoal da live. Bom dia a todo mundo, sejam muito bem-vindos por aqui. Oi, linda, a Flávia falou. Oi, minha querida, ficou muito bonita, obrigada, Flávia. Aí alguém perguntou,
Fátima, posso usar PVA, tinta fosca, artesanato da acrílica? Olha, tinta PVA, ó, essa é outra tinta ali que eu não recomendo e eu nem falei aqui na lista. Eu não gosto, gente, não gosto de tinta PVA, não gosto de tinta para artesanato. Falou a palavra artesanato, não combina com artístico, porque eu considero de linhas diferentes. Até as fábricas mesmo têm essa essa diferença, tá? Eles têm as categorias de tinta e tinta para artesanato é diferente de tinta artística. Nós estamos falando de arte, né? Algo com valor agregado superior. Pinturas que duram. Isso aqui vai viver mais que eu, gente, é um fato. Vai viver décadas, séculos, né? 400 anos, só Deus sabe, porque eu não vou estar viva para ver, né? Então, são pinturas de longa duração. Ela tem toda a estrutura para viver bem, né? Tem o chassi de madeira ali atrás, tem um tecido de qualidade esticado aqui, tem toda uma textura segurando, né? Trazendo, né? Essa questão de tridimensionalidade nessa arte. As cores vão ficar vivas aí eternamente, até, sei lá, alguém cansar desse quadro. Então, é algo de longa duração. A gente tem que pensar como realmente um investimento. É algo que vai viver mais que nós, é um fato. Essas aqui, ó, pinturas em tela, nesses abstratos, gente, vão viver mais que a gente. É um fato. Então, para isso, não adianta, não compensa, não faz sentido a gente utilizar uma tinta inferior. E eu considero tinta de artesanato inferior para fazer isso. Por que eu digo que é inferior, tá? Calma aí também para ninguém se ofender. O que acontece? Tinta para artesanato tem uma função específica, que é para ser utilizado nos trabalhos artesanais, como diz o nome, coisas artesanais, coisas aí que você vai mexer, sei lá, com papel, papelão, MDF, tecido, não sei, coisas mais manualidades ali, coisa mais simples, né? E geralmente essas superfícies, elas não têm todo um preparo que uma tela tem, por exemplo. Né? A tela tá ali, tem um tempo para a gente trabalhar. Então, devido a essa superfície que você trabalha no artesanato, essa tinta precisa ser mais líquida. Então, se eu pegar agora, tem um monte aqui de tinta de artesanato. Se eu pegar essa tinta e virar, ela cai, gente, derruba na mesma hora na palma da minha mão. Ela é líquida. Isso é bom no artesanato? Óbvio que é muito bom. É bom na pintura em tela? Eu não considero. Por quê? Porque além de ser líquido, o que o líquido significa para mim? Significa que tem menos pigmentação. E a parte mais nobre de uma tinta é justamente o pigmento, né? Por isso que antigamente algumas cores eram de luxo, algumas cores ali não eram disponíveis, porque tinha que pegar o minério, né? Ter aí aquele pigmento. O pigmento é a parte mais nobre da nossa tinta. Quanto mais natural, mais raro, mais caro é, né? Hoje a gente conta com a indústria, claro, né? Tem tudo isso nos ajudando, mas esse pigmento ele é menos pigmentado, porque ele precisa ser mais aguado, então ele é mais aguado, menos pigmento. Então ele é inferior em termos desse valor que é o pigmento. Então uma tinta de artesanato, ele é menos pigmentado e com menos pigmentos eu não consigo realmente chegar em cores vivas, cores que se destacam, cores que se mantêm ali ao longo prazo. Então tudo isso é afetado nessa questão. Então, qualquer tipo de tinta para artesanato eu não recomendo para a tela, né? Esse seria o tipo 3, né, de tintas que eu não recomendo para fazer pintura abstrata em tela, né? Justamente graças a essas características. E, gente, sendo sincera, se você pegar para levantar o preço, deixa eu ver quanto que custa. Um potinho assim de tinta de artesanato, geralmente é um potinho assim e um potinho maior, né? Esses potinhos, acho que o pequeno deve estar em torno de 4, 5 reais, né? Assim, 25 ml, 35 eu acho que é assim. Comparado com esses potes aqui, ó, vocês estão vendo, de tinta para tela, que é densa, que é grossa, que tem muito pigmento, nem compensa utilizar uma tinta de artesanato para pintar a tela. Porque se você pegar o preço, ele nem é mais barato, tanto assim para valer a pena, ele não vale a pena. Então ele é menos pigmentado, é aguado, e não vai ter, ela fica rala assim, aí você tem que ficar passando uma camada em cima da outra, que ela não cria cor.
Por quê? Porque ela é mais aguada. Por quê? Porque o objetivo dela não foi criada para isso, essa tinta. Ela foi criada para outras superfícies que absorvem muito mais do que uma tela, né? Então, outro fator importante também é que quando a gente tem uma tinta mais densa, ó, grava essa informação que é muito importante. Se você tem uma tinta densa, uma tinta que tem corpo, uma tinta grossa, né, que a gente vira o pote, ele nem cai, tá ali vivendo a vida dele, preso dentro do pote. Se você tem uma tinta mais densa, você pode diluir essa tinta. Fica no seu critério adicionar água e tornar essa tinta acrílica, né? Tô falando de tinta acrílica. Tornar essa tinta mais líquida. Agora, uma tinta que já está líquida, você não pode endurecer ela, né? Ela tá ali. Aí você tem que esperar, rezar, fazer um monte de camadas para realmente as camadinhas de pigmentos aguados se fortaleçam, secam e isso aí, enfim, gasta muito tempo, não compensa financeiramente falando, então é prejuízo e atrás de prejuízo, perde tempo, perde dinheiro, tá? Então, não caiam nessa de que tinta de artesanato é mais barato, vale a pena, não vale a pena. Melhor você ter uma tinta densa, bem pigmentada, de qualidade, com corpo, onde você manda nela. Você quer ela mais grossa, pode usar com espátula. Você quer ela mais aguada, pode adicionar água. Você que manda nesses critérios. Melhor do que ter uma tinta aguada. Tá bom, minha querida? A Fátima, né, Fátima? Você espero que tenha respondido a sua pergunta. Tá bom, gente? Então, mais uma vez, esses pontos de vista são relacionados sobre os tipos de pintura que eu desenvolvo aqui no ateliê, né? Pintura abstrata em tela, arte derramada. Esses três tipos de tinta que eu separei realmente não combina, né? Falando em termos de tempo, de velocidade, de tamanho, não fazem sentido utilizarmos essas tintas. Não falo que são tintas ruins, são tintas maravilhosas, mas dentro do seu propósito. A aquarela no seu papel, né, no papel mesmo, com seus efeitos aguados, tinta a óleo com os seus efeitos mais demorados para você fazer degradês, né, e nuances, né, e como é que eu posso dizer? As variações que você vai construindo, de nada, minha querida, de nada. Então, ela é maravilhosa, a tinta óleo ela é maravilhosa dentro do seu propósito. Agora, nesse propósito aqui, eu já não gosto, porque eu gosto de velocidade. É isso que eu prometo para vocês fazerem pinturas exuberantes, gigantes, maravilhosas, de alto valor agregado em pouco tempo. Então, esse tipo de característica realmente combina apenas com tinta acrílica. E mesma coisa sobre tinta de artesanato, né? Pelo valor que você gasta, pelo estresse que você vai passar, porque ela não pinta direito, né, em tela, que não fica ali aquela camada mal pigmentada, também não faz sentido. Então, dentro dessa proposta, eu considero essas tintas que não agregam aquilo, não me fazem chegar onde eu quero chegar, que são essas pinturas. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigada para quem me acompanhou até aqui nessa live. Se você gostou, já sabe, né? Vai apertar like aqui nesse vídeo, vai compartilhar com uma amiga, um amigo que não sabe dessas informações, tá ali sofrido, tá até desistindo de pintar porque ela não sabe dessas características, né? Às vezes tá fazendo um abstrato ali com óleo, levando uns 10 anos para terminar, tá fazendo uma aquarela na tela e o negócio não absorve, tá bom? Então é isso. Muito obrigada para quem ficou comigo aqui também na live até agora. Um beijo para vocês e eu vejo vocês por aí.